Fala galera, beleza? Marcão aqui e hoje a gente veio aqui pra continuar falando de Love, Death and Robots, só que dessa vez da segunda temporada aí. Será que a gente achou? Será que ela foi boa, foi ruim? Chega mais aí pra gente conferir aí nesse papo com a galera sensacional. É isso aí, Marcão. Vamos falar mais um pouquinho aí da segunda temporada, né? Os episódios com umas temáticas mais diferentes, alguns episódios mais filosóficos, né? Mas bastante coisa pra discutir. Vambora. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Igor. Bora aí comentar sobre os episódios. Hoje eu vou vender aí junto com o Ursão o episódio do Gigante. Vamos ver se o pessoal acaba gostando desses episódios. Vai vender o peixe do gigante. Vender o peixe do gigante, era isso? É isso. Fala pessoal, aqui é o Manuca. Bem, Marcão, eu particularmente achei essa segunda temporada inferior à primeira. Aí vamos discutir aí e ver o que o pessoal acha também. Isso aí, Manuca. A questão é a seguinte, mano. Se tiver que acabar o mundo, eu vou comprar morango. É isso. O morango vai me ajudar. E pra gente completar esse papo, dessa vez nós temos 4 convidados aqui. Alguns vocês já conhecem de outros episódios e hoje nós temos uma figura nova, mais uma voz feminina no podcast. Queria apresentar pra vocês a Sofia. Sofia, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oi, obrigada a vocês por terem me convidado. É uma visão um pouco diferente aqui também, né? Uma visão feminina, mais pro lado das questões dos animais aí que estão aparecendo nos episódios. E primeira vez aparecendo aqui, obrigada pelo convite. Isso aí, que isso. Seja bem-vinda. E a nossa outra voz feminina que já participou dos nossos episódios de Love, Death and Robots. Ha! Tudo bem? Queria agradecer de novo o convite de estar aqui. E bora falar um pouquinho de Love, Death and Robots. Bora. E agora, 2 figurinhas aí que vocês já estão acostumados. Ursão. Salve, galera. Beleza? Tô aqui para defender os episódios filosóficos da segunda temporada. Opa, isso aí teve bastante, hein? E a nossa figura international, Pip. Fala, galera. Aqui é o Pipe e eu não gosto de robô malvado. Então, galera, pra gente começar esse papo aí, o que vocês acharam dessa segunda temporada em relação à primeira? Já vamos começar com essa comparação aí. Eu, sinceramente, achei meio mais fraca, vamos dizer assim. Esperava um pouquinho mais. Eu acho que a gente criou muita expectativa com a primeira temporada e aí já esperamos uma coisa muito, assim, sensacional da segunda e também foram poucos episódios, né? E aí acabou decepcionando um pouco também, tanto pela quantidade de episódios quanto pela qualidade. Pode crer. Eu senti isso também. Acho que o hype foi muito alto e isso meio que... como é que se diz? A gente tentou equalizar com a primeira e não foi exatamente assim, né? Então, senti essa queda também. Beleza? Então vamos falar dos episódios aí, vamos passar um por um. E pergunta, a sequência foi igual pra todo mundo ou mudou alguma coisa? A minha foi essa daí que você apresentou pra gente, que começa com o do robozinho, depois vai pro do gelo, depois Pop Squad, cara do deserto, grande grama, em seguida Tall Grass, a do Natal, Life Hut e o do gigante. Terminar com chave de ouro aí com o gigante. É a mesma também. Acho que foi igual pra todo mundo. Então, beleza. Vamos começar falando aqui então desse Automated Customer Service, que é o dos robozinhos lá que acaba se rebelando aí. O que vocês acharam? Eu gostei bastante. Eu tava com expectativas bem baixas pra segunda temporada. Meu pai ele assistiu um dia antes que eu, então ele falou, é bem ruim essa temporada. Então eu fui achando que ia ser tudo muito ruim. Eu acabei gostando do primeiro episódio. Eu achei interessante os bots de limpeza e até as tecnologias se virando contra a gente. Mas não pela tecnologia, mas mais pela empresa que tá por trás delas querer que você pague mais ou seja fidelizada. Então, achei interessante isso. É uma coisa meio de Terminador do Futuro, né? Meio Skynet o negócio aí. Se der ruim, as máquinas se viram contra você. É bem isso mesmo. Eu só achei que é um tema que já foi bastante explorado já. Eu já vi bastante coisa de robô se rebelando, enfim. Eu achei que algum episódio ok. Não me surpreendeu. Concordo com o Ursão também, assim, o episódio em si não foi
tão ruim, né? Mas quando você considera que tem várias coisas, assim, pra mim é como se fosse aquela coisa de zumbi, vampiro, tipo assim, pra mim já deu, cara. Tô fazendo... fica meio clichê, sabe? Ainda mais que nessa temporada eles fizeram 2 vezes o mesmo episódio. Que teve esse e o do Michael B. Jordan, né? Que a ideia é a mesma, que é um robô, que seria pra ajudar que ele vira do mal, e daí tem toda a trama que envolve a isso, né? Então, pra mim, deu uma decaída por causa disso, né? É verdade. Só muda o cenário, né? Tipo, um tá aqui na Terra, com o passar dos anos, e o outro tá lá no espaço, mas... a única coisa, assim, tipo, que eu senti, assim, que dá pra fazer um paralelo é que, como a gente tá movimentando hoje em dia, né? O lance de casa automática, de casa automatizada, tudo nesse quesito, aí me fez lembrar um pouquinho dos lances lá das assistentes virtuais, né? Você tem uma Alexa em casa, por exemplo, aí começa a ligar a luz, portão, aí você começa a linkar com coisa de ligar o computador e assim vai, entendeu? Aí acho que esse episódio tenta trazer uma reflexão nesse ponto aí pra gente. Eu acho interessante uma parte aí que ela se rebela, né? Então ela vai pra assistência técnica. Aí ela liga. E uma parte que eu achei bem engraçada e bem legal chega e na assistência fala assim, pra falar com um atendente humano você demora 6 horas e 14 minutos, né? Então isso já está acontecendo, né? Um montão de serviços já está sendo automatizado. Então, por exemplo, se agora você tenta ligar para a NET, eles falam, você está com um problema de internet, TV, digite um número aí. Então você não conversa com um atendente em momento nenhum. Então isso está cada vez mais perto de acontecer mesmo. Isso aí. E fora isso, acho que não tem muito mais sobre esse episódio também, né? Só... Acho que a referência depois do final lá, que vai ser tipo uma batalha contra as máquinas. Achei engraçado que ela pega o carrinho de golfe lá e só vai. Bem da hora. Eu acho que assim, mesmo sendo um tema que já foi explorado, essa questão de humanos versus máquinas, esse episódio ele mostrou essa questão da conectividade. Então, por exemplo, isso me lembrou muito que nem quando você quer logar em alguma coisa e você loga ou com o Facebook ou com o seu e-mail. E aí, se dá ruim com esse login, você não consegue mais acessar nenhum sistema. Então, acho que foi da mesma forma, assim, tipo, deu ruim com o aspirador, mas isso vira uma reação em cadeia, sabe? Caramba, bom ponto. Não tinha pensado nisso, não. E eu já tive esse problema também de querer resolver alguma questão assim e você fala com o assistente virtual e não tem ação, e você não tem como falar com alguém que resolva o seu problema. E às vezes você tem um problema específico que não tá no atendimento automático. E como o Igor falou, 6 horas para um atendente falar com você. Então fica bem evidente, sim. É uma coisa meio padronizada, né? Você não tem a opção de detalhar com alguém e chegar na resolução. O que o robô assistente virtual vai ter ali são algumas coisas pré-programadas já, né? Então ele não vai sair dessa lógica. E o próximo é... Grande Gelão. Gelão. O traço lembra um pouco o traço do Zima Blue, né? Lembra. Umas formas mais alongadas. As pernas grandonas, né? Isso. E aí a gente descobriu que é o mesmo estúdio que fazia os clipes do Gorillaz. Gorillaz, né? É bem parecido com Gorillaz. É verdade. O formato dos traços, né, do corpo humano ali, do corpo das pessoas ali, lembra bastante mesmo. Tanto o Zima Blue quanto o Gorillaz, né? Ah, caramba! Da hora, hein? Lembra mesmo. E pra quem joga o LoLzinho, lembra muito a animação do Mundial 2014. Que acho que foi com Imagine Dragons a música. Era essa mesma animação. Warriors, né? É verdade. É bem esse estilão. Da hora. Mas assim,
da ideia em geral do episódio, vou ser sincero pra vocês, eu não peguei muita coisa não. Eu só achei ele mais visualmente bonito do que alguma ideia aí que possa tirar alguma lição, sei lá. Não sei se vocês viram alguma coisa diferente. Tipo, os humanos, a questão da modificação. Eu vi até uma entrevista de um cara que ele pretendia a imortalidade, sei lá, que ele queria trocar o máximo de partes do corpo dele por partes não, como é que chama? Não humanas? Não biológicas. Não orgânicas. Não orgânicas, isso. Uhum. Aí, tipo, querendo ou não, você iria adquirir habilidades a mais que outros humanos. E quem não teria, em uma sociedade que já era tomada por essas modificações, iria se sentir meio que, como é que chama, em desvantagem física ou intelectual. O que eu consegui tirar desse episódio tem essa parte, sim, de a pessoa que não tá modificada, ela fica pra trás. Mas agora, aproveitando o meme aí do Dominic Toretto, vou ter que falar, eu achei esse episódio que é um episódio de, tipo, família. O cara, ele tem um montão de amigo que tem o mesmo poder que ele, que são os parceiros, os brothers e tudo mais. E na hora que ele se machuca, quem tá lá pra ajudar ele, quem tá lá pra fazer o que importa e salvar a vida dele é alguém que é, entre aspas, inferior, que não tem essas características, mas na verdade é família, é o irmão dele. Então foi a única coisa que eu consegui tirar desse episódio, mas acabei não gostando muito dele, não. Tem uma parte que eu achei meio estranha, que foi quando o irmão modificado ele se machuca, certo? E ele fica meio mancando. Aí o irmão normal volta pra salvar ele. E no final do episódio, o irmão que tava machucado já tá andando de boa. E ele fica meio que se questionando: será que ele fez isso pra provar se eu ia largar ele ou se eu ia salvar? Ou tem a ver com a tecnologia lá dele conseguir se realar muito mais rápido, né? Tipo, se curar. Eu acho que ele se reala mais rápido. Ele não ficaria lá à toa pra morrer só pra ver se o irmão iria ou não. Eu também tive essa impressão, que ele se curou tão rápido e o irmão percebeu, nossa, ele já se machucou e o corpo dele já se recuperou rapidão. E ele não precisa mais de mim, que tava aqui no momento que ele mais precisou. Ele volta pros amigos. Não foi essa interpretação que eu tive, não. O que você entendeu, Han? Eu entendi que era mais pro irmão saber que, tipo, ele também podia, sabe? Eu não achei que o irmão modificado dele lá tinha realmente se machucado. Tanto que os amigos nem deram bola. Eles sabiam que não aconteceria, sabe? O que eu percebi desse episódio, assim, foi que justamente todos esses modificados, eles se acham superiores, né? Só que no fim das contas, o que não é modificado consegue acompanhar tão bem quanto todos eles, mesmo teoricamente estando em desvantagem. Eu acho que ele mostra essa questão de que o ser humano é capaz, sim, sabe? Tem suas... tira forças de onde não tem e em alguns momentos até supera as máquinas. Legal. Superação e limite humano. Da hora. Opa, aí agora... Vocês querem falar desse aqui agora ou vocês querem falar depois? Falar agora, eu quero deixar o final pro final, o grande titã. Pra mim, esse aí é um dos melhores, hein? É o que eu menos gosto. Esse tem opiniões controversas nesse aí. Pop Squad, pra mim, é sensacional. Eu gosto muito desse episódio. Eu não gosto de Pop Squad. Eu também não, Igão. Muito bom. Já começa pela essa cena de introdução aqui, que já me remete a Blade Runner, quando começa com a cena lá embaixo, mostrando a pobreza, tá ligado? Porque Total. No cenário cyberpunk a gente sabe que os pobres estão sempre embaixo e os ricos estão lá em cima. Então você tem essa disparidade da cidade. E cara, isso já me veio na mente na hora. É Blade Runner e depois um pouco de Altered Carbon. Aí o lance que tá desse episódio é justamente... isso, né, que eles vão mostrando aí da parte da imortalidade. E não é permitido ter crianças, não é permitido ter mais filhos e que você tem que abrir mão disso para ter a sua imortalidade e viver ali sempre bem dentro desse mundo, até porque tá com falta de recurso. Então você gerar novas vidas ali vai consumir muito mais coisa e a cidade no momento que se encontra ali não tem como absorver isso. Por isso que tem esse esquadrão aí para eliminar essas pessoas que têm filhos irregulares, digamos assim. Eu não sei, eu achei justamente isso, que pra mim tava justamente essa regra nítida do tipo,
tô entendendo que pra você ser imortal, pra você tomar seu soro lá, você não pode colocar nenhuma criança no mundo. E é o que ela fala lá em cima quando ela tá no show. Ela fala assim, a festa tá boa, né? Mas tá na sua capacitação máxima. Pra alguém novo entrar, alguém tem que sair. Então, tipo, se a gente quer viver pra sempre, a gente não pode gerar nenhuma vida, né? E foi isso que eu entendi. Mas a moça lá embaixo, depois que ela vive, sei lá, 200 e 300, 800 anos, não sei, vive uma vida longa, ela, por certo momento, ela acaba perdendo aquela vontade de viver, ela acaba perdendo o encanto pela vida. E aí ela fala assim, não quero mais tomar esse soro, vou voltar à minha vida, entre aspas, normal, humana, que volta a morrer, mas eu vou ter um filho. Então ela tá trocando o lugar dela pelo lugar da filha dela. E aí ela pega e ela é proibida de fazer isso. Então, tipo, você não pode nem ter filho, mas também não pode tomar o soro. Então, pra você ser imortal, você tem que abrir mão de ter filho. Mas se você quiser ter filho, você não pode ter filho, mesmo que você não queira ser imortal. Então eu achei meio zoada essa regra. Foi isso que estragou pra mim também, porque todo o drama vem que tá rolando aí agora na tela, né? Eles só chegaram assim, tiraram a mãe e mataram os filhos, né? E que nem você falou, não faz muito sentido. E, assim, mesmo se não precisa nem ter esse drama de matar a mãe assim na hora, né? Porque, assim, mesmo se tiver todo esse problema de comida, se você quiser manter o nível médio de comida, você não precisa matar a criança insta. Por exemplo, uma criança, óbvio, vai consumir muito menos comida que adulto. Só que se, por exemplo, se você matar o adulto na hora e a criança ficar crescendo, né? Você vai ter uma comida extra ali. Então, se você quiser manter o nível médio de comida, você não necessariamente precisa matar a mãe na hora. Você pode, por exemplo, deixar a criança ter até uns 11, 12 anos, aí você pode matar o pai. E daí o nível médio de comida vai ficar mais ou menos no mesmo, né? Então, assim, esse drama todo de vamos matar todo mundo, assim, pra mim foi. Eu também acho que é isso que forçado, quebra, porque né? se você impõe essas regras e depois você vira e fala assim, não pode ter gente a mais nem gente a menos, mas aí qualquer coisa que acontece, você sair tirando gente do mundo, aí você mata a mãe, a criança, a outra criança, o pai e sei lá quem mais, você acaba diminuindo o número de pessoas. Mas aí, essa que é outra questão que eu tava pensando. Será que eles só fazem isso porque são os pobres? Só em relação ao controle de alimentos e populacional. Foi uma regra, assim, pelo que eu entendi nesse episódio, ninguém pode ter filho, porque já existem muitos imortais, vamos dizer assim. Então, eu não entendi. A minha interpretação foi que realmente não pudesse ter criança, independente de ser rico ou ser pobre, mas uma coisa ficou clara, com certeza os ricos têm as suas vantagens e os pobres acabam ali marginalizados e caçados, né? Concordo. Então, mas é exatamente aquele ponto os imortais, já tem muitos imortais, mas e se uma pessoa não quiser ser imortal, ela pode ter um filho pra colocar no lugar dela, pra quando ela morrer? Acho que não. Eu acho que se você deixa de ser imortal, beleza, você vai morrer. É menos uma pessoa pra gente ter que cuidar aqui, mais recurso pra distribuir entre os outros, entendeu? Eu acho que essa é a ideia desse governo que tem aí, digamos assim. Então. Isso aí. Então, só que eles... É isso que eu achei meio mal explicado. Porque eles viram e falaram assim, se a gente quer continuar vivendo, a gente não pode ter filhos. Mas e quem não quer continuar vivendo? Então, foi isso que eu achei ruim e errado do episódio. Mas... Foi isso que eu entendi também, que assim, ninguém pode ter filho, independente de querer ou não ser imortal, é proibido ter criança. Talvez fizesse mais sentido se houvesse um custo para a pessoa se tornar imortal, para ficar recebendo o soro, ter fazer um procedimento. Mas tem o custo. O custo é justamente você não poder gerar outra vida. Você quer ser imortal? Tudo bem, mas você não vai poder gerar vida, você não vai poder fazer mais um monte de outra coisa, entendeu? Nesse sentido, assim, tipo... Não, eu falo o seguinte, tem um custo de você não poder gerar outra vida, certo? Ok, mas vamos supor, você gera uma criança. Para essa criança poder receber o soro, ficar recebendo o soro e... vamos supor, o pai chegou, que é de caixa, e o filho vai assumir o lugar dele na sociedade. Bom, e aí ele vai ficar recebendo o soro. Para ele receber o soro, teria que ter um procedimento que fosse custoso, e aí não tivesse recurso. Aí acho que seria uma justificativa para não poder
quem é imortal deixar de ser, tá entendendo? Também a solução seria fácil. Vasectomia na hora que toma o soro. Pronto, você garante que quem quer ser imortal não vai ter filho. É isso. Mas é. Deixa eu perguntar uma coisa. O que vocês entenderam do bichinho de pelúcia do seu dinossauro? Eu pelo menos entendi que ele representa a extinção do dinossauro de extinção, a extinção do homem. Se seguir nessa vida, né? Caça baixa ali. Pode ser, legal. Que ficou reforçando muito a ideia do dinossauro, né? Acho que o dinossauro está muito ligado à ideia de extinção, né? Da espécie, né? Faz sentido. Nossa, que legal, não tinha pensado nisso também. E você falou isso aí, dessa parte da extinção. Na hora que me veio, eu não sei se vocês já assistiram, mas tem um anime que chama Darling in the Franxx. E a situação que o mundo se encontra é justamente essa, onde todos os humanos que restaram, eles adquiriram uma maneira de se tornarem imortais, só que com essa imortalidade eles abriram mão da procriação, de ter a capacidade de criar uma vida, né? Então, quase não existe mais recurso natural. Aí eu achei bem interessante isso, porque o anime, ele tenta lutar contra o seguinte: por que os humanos pararam de se reproduzir, sendo que eles têm que fazer isso para sobreviver? Então, é como se a humanidade estivesse com os dias contados ali naquele momento, e que qualquer outro tipo de bicho que continuasse com isso, qualquer tipo de animal ou alguma outra espécie, poderia subir na cadeia ali e acabar com os humanos, entendeu? Eu acho bem interessante isso. Dá para fazer um paralelo com isso. Legal. Eu gostei também bastante da trilha sonora. Me lembrou muito as trilhas sonoras do Hans Zimmer. Bem Blade Runner mesmo. O final é muito parecido até com Blade Runner 2049, né? Ele morrendo ali na chuva ali. Lágrimas na chuva, né? Achei bem parecido. All these moments will be lost like tears in the rain. Acho que, cara, é isso aí. A gente falou muito do lado político, mas acho que a gente tem que olhar um pouquinho na perspectiva do personagem aí, que é o cara que ele é o matador, ele é o cara que faz parte do esquadrão, e ele começa a se questionar. Então, aí ele vai contra essas regras que a gente não concorda, que todo mundo achou bem zoado. Então, acho que o grande plot vai disso. Aí ele começa a se questionar: por que eu faço isso? Por que não pode ter vida? Por que as pessoas são contra? E por que existem pessoas que querem, entendeu? Aí, acho que esse é o grande quê do episódio. Eu acho que o gatilho dele foi a hora que ela explica pra ele, né? Que pra alguém entrar, alguém precisa sair, e o fato dela não querer ter filho, né? Então ali eu achei que foi o gatilho pra ele acordar. Você fala a cantora lá, né? Que é a namorada dele. Isso. A hora que a namorada dele fala, né? Dos planos de não ter filho, aí acho que isso aí foi um gatilho pra ele. Entendi. O Igor tinha comentado sobre a decisão de eu não quero mais ser imortal e dar minha vida por uma nova vida, né? Mas a partir do momento que isso já tá enraizado na sociedade, esse estilo de vida e as leis, né, giram em torno disso, a sua decisão individual não dá pra você tomar ela só porque pela sua vontade, né? Já é uma coisa que teria que ser partir de um grupo de pessoas pra tentar mudar isso também, né? Não daria só pra você mudar só porque você quer tomar essa decisão, sendo que envolve a sociedade inteira, né? Pois é. Vira uma ditadura, né? Uma coisa utópica só funciona como uma ditadura. Isso aí. Acho que cobrimos bem esse episódio aí. Pra mim foi um top 3, viu? Eu gostei bastante. Pra mim também. Pra mim também. Pra mim também, só que lá embaixo. Eu também, concordo, igual. Tá bom. Nada do que a gente falou aqui ajudou, então. É isso que eu entendi. Não, continuo achando as regras idiotas e o propósito uma ditadura, Pra mim, uma se coisa fosse boa. melhor explicado, assim, as regras, por que eles fizeram assim, aí até, provavelmente, mas... Mas eu Tem vários acho que o problemas com essa tempo, regra aí, então. o tempo do episódio não dá pra aprofundar tanta história. Fica meio que subentendido, né? Mas eu acho que eles podiam gastar o primeiro caso não só mostrando o cara chegando lá e matando, mostrando um caso de uma mulher que abriu mão e o porquê que daria problema. Tipo, uma discussão política entre os caras top lá do negócio. E não só a ótica do cara mesmo, entendeu? Mas não sei. É que eu acho que ele parte da ideia de que você... Eu não vou dizer que você entenda, mas que você conheça pelo menos o que é o estilo cyberpunk, entendeu? Que é
São essas regras políticas, onde tem uma diferença absurda entre as camadas sociais, onde você tem uma política que é extremista, ela é meio ditatorial, e que existem controles ali de natalidade, controles de violência e tudo mais, entendeu? Aí o Cyberpunk se baseia muito nisso. Que é uma distopia, na verdade, né? Isso. Boa, Rony. Isso aí. Que é essa sociedade aí que tem o governo, né, ditatorial, tem essas diferenças de classes, né? Então, uma sociedade dessa, assim. Igual, por exemplo, no aquele filme Jogos Vorazes também, né? É verdade. Os Jogos Vorazes acaba sendo um... Snow in the Desert. O cara das bolas de ouro. Excelente. Saímos do Blade Runner, fomos pro Mad Max. Exatamente. Nossa, pode crer. Eu achei esse episódio, assim, com a mesma coisa do outro de imortalidade. Os caras tão querendo pensar um pouco em imortalidade. Então esse aí é outro episódio de imortalidade pra Mas eu mim. não gostei muito desse episódio, não, assim. Achei, sei lá, meio sem graça, assim, sem sal. Eu lembrei do Logan. Visualmente ele é muito bonito, né? Eu achei ele só bem legal as cenas de luta, mas de resto também. Um episódio de ação. Ele é meio previsível, né? Bem previsível. Ele é bem previsível mesmo. Ele... Você espera tudo que... vai acontecer isso. Acontece. Então beleza. Vai ter uma treta no bar? Aham. Pode ter certeza que vai ter treta no bar. Então... Aí eu achei interessante o ponto depois que ele acaba se envolvendo com a menina lá, que ela é meio ciborgue, né? E acho que põe de novo ali um quesito dos humanos começarem a se modificar, depender muito da tecnologia e tudo mais, entendeu? Achei bem interessante. E aí, por isso que, no caso aí, o Snow, ele é muito valorizado, porque ele ainda tem a regeneração, que é parte realmente da vida, não precisa da tecnologia para sobreviver, ele tem o recurso próprio ali, entendeu? Recurso orgânico. Mas você viu que ele até comenta bem mesmo que você falou do Logan, porque ele explica ali da dificuldade dele de regeneração, né? Que tá desacelerando, né? Isso, é verdade. Ele tá ficando mais velho, as células estão ficando mais velhas, e ele não consegue ter a mesma... Aí, nessa cena aí, que nem ele tá pegando os negócios, eu pensei que ele ia pegar um negócio tão assim, tipo, sei lá, deve ser uma arma, não sei o que. Aí que ele abre, caixinha de morango, pô. Tá bom, né? Nego passando vontade de água, não sei o que. Vou pegar um morango aqui. Mas morango mostra que o negócio o morango é uma fruta bem sensível, né? Bem frágil. Então ele conseguir morango é um baita de um luxo aí nesse lugar. Que nem água tem. Tem água, mas tem cerveja. E você vê que, tipo, as bebidas, elas são protegidas por uma senha, né? De tão raro, assim, que é o recurso. Então o cara destrava o cadeado e o cara bebe. Pode crer. E aí, mais alguma coisa? Algum ponto? O que vocês acharam? Não é um episódio que tem muitas camadas, né? Não tem. Ele é mais simples, só tem o plot ali no final da revelação ali da namorada dele ali, da Cyborg. Da Cyborg? Acho que ela sofreu um acidente, aí conseguiram salvar a parte dela, então, enfim. Meio eu robô, né? Então. Mas mesmo assim eu gostei do episódio, eu achei bacana. É divertidinho. Não dá pra passar o tempo e não passa raiva, então isso é legal. Sim, eu gostei. Eu achei graficamente muito bonito também. O gráfico é bonito Bem mesmo. legal. Next, vamos de próximo. Opa! Agora sim. Grama alta. E Aí sim, hein? E aí? Muito bom, facilmente melhor. Top 3 piores? Dessa vez foi os melhores. Eu não gostei de grama alta. Não. O Ursão, outro dia a gente tava trocando ideia, ele tentou me mostrar uma coisa. Eu até... Deixou de ser o top 2 último e passou a ser top 3 último. Subiu uma posição. Melhorou um pouco, né? Melhorou. Mas fala aí, Pipe, o que você achou aí? Fala aí pra gente aí. Primeiro que eu já gosto quando eles têm essas animações diferentonas aí, né? Então, se você for ver aquele do gelo, aquele primeirão que os caras têm a cabeçonas grandes, que nem o Manuka falou. Quando começa já assim, eu já até pega uns pontinhos a mais pra mim, né? Porque a animação realista é bem legal, é muito difícil. Por animação eu acho bem mais legal ter essas animações mais diferentonas, né? Porque, assim, se você quiser ser um negócio mais realista, assim,
pode ser atuado, né? Que nem foi mais ou menos aquele do Michael B. Jordan, né? Então, quando tem essas animações aí, então eu já gosto que começa assim, né? Você já vê que tem... Lembra bastante também aquele do Homem-Aranha, eu não lembro do nome do filme, né? Que ele tem um FPS bem mais baixo. E, assim, por questão de animação, já ganha disparado por mim. E uma coisa interessante desse episódio também é que se você for ver nas cenas de ação, eles aumentam os frames. Então você vê ele tá todo porcão aí, e quando ele começar a correr daquele bicho branco, fica bem mais rápido. Então, bem legal também esse detalhe, né? Agora, de história, assim, não tem muita coisa, assim, pra falar. É um negócio meio nonsense, né? O cara fala, não sai daqui, fica aqui, você tá safe. E o cara vai lá por razão nenhuma, né? Então, assim, é um negócio mais de ação, não tem um sentido filosófico, né? Mas eu gostei das cenas de ações, né? E eu gostei também porque tem um mundo inteiro aí, né? Tipo, alguns desses episódios, assim... como é que fala? Não tem muito um mundo aberto, assim, sabe? Nesse aí, acho que teria muito mais história pra contar. Então, por isso que eu gostei também. Mas e aí, que vocês curtiram desse aí? Tenho que concordar com o Fê, assim, o gráfico, a animação, pra mim foi uma das melhores. Lembra bastante aqueles jogos de Telltale Stories, né? Tipo Walking Dead, Lobisomem, né? Eu gosto bastante desse traço. E da história, assim, daria pra ter mais episódios, né? Contando da origem das criaturas, né? De um pouco mais sobre esse trem, ou mais a história do maquinista também, como é que ele se envolveu nesse trem aí. Acho que seria bem bacana também. O que eu gostei também, que eu achei interessante, é que ele sai do padrão, porque todos os episódios são super, ultra tecnológicos e futuristas e apocalípticos. E esse, ele envolve, assim, um tempo antigo, sabe? Então tá lá o cara com o relógio de bolso, o máximo de tecnologia ali é a locomotiva, sabe? Então ele foge desse padrão. Eu não tinha achado muito sentido na história até agora, mas aí agora eu dei eu achei um sentido na história, não sei se é o mesmo que vocês acharam, que é tipo assim, tem um trem, em que em um certo ponto o trem perde vapor, certo? E aí ele para no meio do nada, ele vê umas luzes, né, e tal, e ele desce do trem e o maquinista diz que ele pergunta se tem que o trem quebrou, o vapor, né, não foi suficiente e que já vai consertar. E ele pergunta se tem tempo para um cigarro. Então, e aí o cara diz, tem, mas eu só vou chamar 2 vezes. Então, e aí ele entra no matagal, né, enfim. O que eu faço analogia é tipo a vida da gente. Imagine que a vida da gente seja um trem. E às vezes você perde o ânimo. E assim, você passa por fases, né? Então, às vezes você passa por fases que você não tem tanto ânimo de seguir em frente. Aí você para um pouco e para fumar um cigarro, tipo, calma, vou ver o que é que eu faço da vida agora. Mas você não tem todo o tempo do mundo, né? Você tem um tempozinho limitado, porque se você pode ficar perdido. Entrar numa fase de vida que você não saiba mais o que... Como é que eu falo? Vamos supor, você tem uma vida próspera pela frente, uma vida que você tenha várias oportunidades, e se você se perder, você não conseguiria achar esse caminho novamente, se encontrar novamente. E isso acontece com várias pessoas, e às vezes algumas pessoas que estão perdidas, elas também lhe puxam para esse caminho. Vamos supor, um exemplo é aquele cara que, não julgando, mas é aquele cara que vai pro bar todo dia e vira um alcoólatra. Aí o cara tem uma vida legal, mas ele tá cansado da vida e tal, vai beber casualmente para fumar um cigarro, tá entendendo? E aí ele começa a
Aí você puxa, não, vem amanhã, pô. Vamos tomar um amanhã. Aí o cara vai no outro dia. Ô, vem amanhã, vou de novo. No fim, estão os dois no milharal. É tanto que o maquinista no final ele fala, um dia eles já foram humanos, tá entendendo? Então, eu fiz essa analogia. Eu tô muito com você, viu, Manuca? Eu entendi, pelo menos eu entendi assim. A primeira vez que eu assisti, eu não gostei. Eu fui gostar a partir da segunda vez. Eu vi, acho que já umas 4 vezes esse episódio. Eu encaro ali o Matagal ali como se fosse o mundo das drogas, tá? Talvez seja o episódio mais tenso de todos dessa temporada. No começo ali ele parou ali para fumar. O cigarro é uma droga, não deixa de ser uma droga, mas é uma droga lícita, né? A curiosidade levou ele pro Matagal e ali ele se perdeu. Ele se depara com aqueles monstros que, como o rapaz do trem falou para ele, foram pessoas que já foram pessoas um dia. Então eu levei mais olhando pelo lado das drogas ali, dos vícios, né, da vida. Eu achei que e aí tem aquela questão, né? São poucas pessoas que conseguem sair desse vício. Então, para mim foi a única ideia que me remeteu foi isso por conta do cigarro ali no começo do episódio. Porque, assim, sinceramente, eu torci muito no começo para ele se ferrar. Eu falei, por ele ter desacatado ali uma instrução ali do funcionário ali. E uma coisa que talvez possa reforçar muito o que vocês dois falaram, Manuca e Ursão, nesse episódio, se você olhar, as únicas pessoas que estão acordadas é o cara e a parte do maquinista ali, que não é nem o maquinista, é o cara que fica fazendo a ronda ali, né, da parte do trem. Só tem os dois acordados. O bilheteiro, né? Acho que é bilheteiro. É o bilheteiro, entendeu? Todos os outros passageiros estão dormindo e em nenhum momento também você tem algum resquício do maquinista, enfim. Então, reforça um pouquinho aí de talvez ter sido alguma viagem aí por conta do cigarro, às vezes o cara bebeu demais, enfim. Até dá pra fazer um paralelo com isso. E achei legal o visual dos zumbis ali. Lembra um pouco ali os dementadores, né? Eu achei bem legal, cara. Mas foi a analogia que eu fiz. E aí ele conseguiu seguir em frente, né? Mas sim, muitos ficam pelo caminho. Achei interessante, né? Que no final ele fala, você pode até contar, mas vão te chamar de louco, né? Ninguém vai acreditar. Então, sei lá, dá muito a entender de que foi só uma viagem da cabeça dele ali. Verdade. Aí no final do episódio, o cara do bilhete também fala pra ele, né, que a locomotiva sempre para nesse mesmo ponto, né? E pensando nessa analogia que vocês fizeram, é como se fosse, tipo, as drogas, né? O contato que um dia a pessoa ela pode ter, eventualmente, com as drogas, né? Aham. E é justamente no momento que você tá mais vulnerável. Que é inevitável, né? Você passar por um momento ruim da sua vida. Uhum. Vulnerável, é isso aí. Porque se a gente olhar só na primeira camada, fala, pronto, é só não parar naquele ponto ali. Mas a vida ela vai perder. Dá uma desacelerada, né? Isso aí. É isso aí. E aí, quem que tava contra o Grama Alta mudou um pouquinho de opinião? Eu já falei, ele tava lá no 2 piores, tá no 3. Eu acho que o cara era meio burro e sei lá. O maquinista também, ele tá o tempo todo lá com o trem parando e o maquinista nunca desce. Tá assim, ligado? mas você pode pensar assim também, ó. Vamos lá, vamos colocar no outro sentido. O ser humano, ele é curioso. Ele vai querer explorar coisas, entendeu? Então, tipo... Mas a curiosidade matou o gato, né, velho? Então, matou o gato, mas não o humano. Mas, ó, Igão, deixa eu falar uma coisa. Quem nunca julgou um nóia, um drogado, falou, pô, como você vai entrar nessa? Entendeu? E não entendeu ali o real motivo ali. Não, isso sim, eu entendi isso. Mas ele deu muita raiva mesmo, porque ele já tinha sido instruído. E isso também serve para as drogas. Quem é que não sabe que droga... É o ProErd, velho. Quanta gente a gente não conhece que fez ProErd e tá lá no mundo das drogas.
O maquinista é, isso. o leão do Proerd, né? Que salvou ele das drogas lá na tocha. Então, o maquinista, você pode fazer analogia à figura familiar. Alguém mais velho, não necessariamente o pai ou a mãe, alguém mais velho que já viveu a vida e sabe que você vai chegar num ponto em que você vai ficar desanimado. Vai chegar naquele ponto. E ele é quem dá o primeiro aviso, dá o aviso, né? Que é pro cara... não se envolver, né? E no final, ele quem estende a mão. Aham. Tem pessoas que não conseguem e outras conseguem, né? Sim. E até a aparência dele, por ser mais idoso, né? Então, uma pessoa mais vivida, entendeu? Uma pessoa com mais experiência de vida, né? Exatamente. Gostei. E eu achei interessante também como que ele é atraído ali pra grama. Porque brilhos, né? ele pensa, não tem ninguém, é só um negocinho brilhando, parece um inseto, assim. Quem é que vai imaginar que era um monstro daquele porte, né? Então começa com uma coisinha ali simples, que não é nada, talvez um besourinho, e no fim das contas é uma coisa muito pior. Essa escalada eu gostei bastante, deixou bem tenso. Próximo, então. Vamos lá. Aquele do Natal, das duas crianças lá, fazendo a analogia do Papai Noel. Esse aí fecha o meu top 3, com a grama alta e com o do Blade Runner lá. Esse aqui é bem divertidinho também, cara. Eu gostei da ideia de passar aqui, tipo... cara. Pô, e se o Papai Noel, na verdade, não é aquele gordo, barrigudo, barbudão, que... traz coisas boas, entendeu? Tipo, tem uma outra pegada, ele seja, na verdade, um monstro, aí ele tem ali a percepção de quem realmente fez o bem e quem fez o mal, mentiu, enfim. Pô, aí você fica naquela, pô, beleza, as duas crianças ali foram boazinhas. Isso é legal. Se eles tivessem sido maus, o que ia acontecer? Aquela pergunta, né? Ela pergunta pro irmão, e aí, irmão, e se a gente Legal não fosse demais. bonzinho? Legal. Eu acho que todo mundo ficou com essa pergunta na cabeça. E o Papai Noel é tipo o chapéu seletor, né? Ele pega lá na frente da criança Exato. e te joga pra uma casa, né? Pro bom ou mal. Eu gostei, eu achei bonitinho o episódio e eu achei legal aquela parte do tipo, não vai ver se o Papai Noel tá lá de madrugada. Existe um motivo de você não ver o Papai Noel. Qual que é esse motivo? Você quer descobrir? Então vai descobrir. Mas aí você vai chegar, essas crianças vão crescer e vão falar pros filhos dele, não olha o Papai Noel, não fica acordado até de madrugada. Os filhos deles vão acreditar? Não, então eles vão pagar pra ver. Então é bem legal, né? Porque por mais que tenha um motivo, as crianças vão lá e fazem merda. Então, eu achei esse episódio também muito no estilo de Adult Swim. Eu não sei se vocês conhecem o canal, a produtora. Então, cara, lembrou bastante Adult Swim. Eu gostei da animação também, bem legal. Eu sempre fico buscando referências, né? Eu achei muito parecido, tanto com o Estranho Mundo de Jack, quanto o Coraline. É verdade, Coraline. E o Estranho Mundo de Jack até pela silhueta do bicho Papai Noel, né? Pô, bem da hora. Sim. E é um episódio curtinho, então é levinho, é gostoso de assistir. Ele tem 7 minutos, né? Acho que é isso. É uma curta, né? Bem legal. E a animação, assim, lembra um pouco stop motion, né? Isso, é verdade. Umas Bem lembrado. lentas, assim, meio menos frames, assim, parece meio massinha, assim, o gráfico um pouco também. Bem legal. O Wallace and Gromit. Exato, Cara, eu achei bem gore também essa parte aí que ele vai vomitar os presentes. Eu falei, caraca, Tudo cuspido, né? E, o estranho é que a gosma sai quando ele sobe pela lareira, não tá mais cuspido o presente. Não então, o que explica que de manhã tem aquela mágica que o presente não tá cuspido, tá bonitinho. E o monstro aí, uns segundos antes ele mostrou aí, mais o posto dele ali, a carona dele. Não, e aí quando ele coloca aquele detalhe da mão, me lembra muito aquele labirinto de Spawn. Sim. Nossa, pode ir, com certeza, mano. Eu acho que é uma baita referência. É igualzinho. Né? Muito parecido, cara. Eu sou apaixonado pelo... Tá faltando o olhinho lá na mão, que ele coloca os olhinhos lá, né? Sim. É sensacional, cara. Eu gosto muito desse filme, do Labirinto do Fauno. Eu acho muito da hora. Demais. É pesado depois que você entende, mas é legal.
É. Bem bacana. Esse bichão aqui também, nossa. Nossa, Porra. tenso, hein? Vale, eu recomendo. Vocês já assistiram, pessoal? Eu já, a Sofia ainda não. Mas é muito bom É mesmo. um filme legal pra ver e analisar ali, né? Ver as coisas. Mas bacana. Guilherme Del Toro, né? Então. Guilherme Del Toro é sensacional. Beleza. Next. Life Hutch. O... Robô do Mal 2. Robô do Mal 2. Boa, Fê. Perfeito nas palavras. Cai naquele clichêzão de novo, né? Igual o Felipe já falou. Chezão, mas uma coisa que eu queria trazer pra esse episódio que é um pouco diferente, né? Que eu achei legal a diferença do desfecho. No primeiro eu gostei bastante, porque ela se revolta contra o sistema, que são os atendentes ou as máquinas, né? A empresa que tá por trás das máquinas querendo te vender um pacote premium pra você não ser seguido pelas máquinas. E ela, tipo, se revolta e segue e tenta viver a vida sem as máquinas, né? Fugindo das máquinas. Nesse, ele não tem essa opção de só fugir. Ele tá fadado a ficar ali, a ficar parado, sem se mexer. Então ele precisa arrumar uma solução para de fato destruir a máquina. E um jeito que ele encontra para destruir essa máquina é usar a força dela contra ela mesma. E isso me lembrou um pouco, não sei se vocês vão lembrar, mas dos Incríveis. Que o Senhor Incrível, naquela primeira vez, a máquina se esfaqueia inteira. E aí na segunda parte, ele tá lutando contra uma máquina e ele fala assim, é muito forte, como que a gente consegue destruir? Nada destrói isso, a não ser... Aí ele para, pensa e fala, ela mesma. E o cara usa uma ingenuidade da máquina de não sentir o que é o próprio joelho, o que é ela mesma, para usar a captura de movimento para fazer a máquina se atacar. Então ele usa a força da máquina contra ela mesma. Uma ingenuidade, algum pulo, alguma brecha no sistema. Então achei muito interessante isso, que num cenário de vida e morte você tem que usar a força do seu adversário contra ele mesmo. Achei bem legal isso. E tem isso de que ele não só usa a força contra ele mesmo, mas as máquinas, elas seguem comandos, né? Elas seguem protocolos. E aí ele usou esse próprio protocolo da máquina para conseguir o que ele queria. Exatamente, ele entendeu. Exatamente. Esse eu achei legal, esse finalzinho, essa quebra. Antes disso, realmente é padrãozão. Máquina pra ajudar, virando contra o humano. Mas achei legal. E falando também assim de graficamente, eu demorei um tempinho pra saber se era realmente o Michael B. Jordan ou se era CGI, né? Então, cara, ficou muito da hora isso daí. Muito bom, verdade. Eu também não E o sabia. detalhe ali, depois da máquina esmagando a mão dele ali, ele não podendo gritar. Nossa, cara, aquilo foi agoniante demais. Controlando o impulso é bem difícil. Nossa. Mas é CGI mesmo esse episódio, né? É, CGI? Quer dizer, eu acho que é, né? também. Eu não sei até agora também. Deve ser. Deixa eu até ver aqui na descrição, sei lá, vamos ver se tem Mas alguma acho que é. coisa. A única falha que eu achei desse episódio, né, que eles enfatizam muito ali a mão machucada dele ali, no final ali, ele tá com a mão boa ali pra exterminar ali o robô, né, ou pra Então. usar ali, achei que foi uma mancada Na verdade, grave ele usou do outra episódio. mão, né? Acho que ele usou as duas, hein, depois coloca aí o Marquinhos, mas eu acho que ele usou as duas mãos ali, viu? Eu sei que, por exemplo, na hora que ele tá sentado na frente do PC, ele tá recuperando a mão. Então é como se, tipo, a tecnologia de medicamento fosse boa e que já recuperasse a mão dele. Tá. Que parte que era mesmo que vocês falaram? Na hora que ele vira contra o robô, que ele bate Na no hora que, robô. no finalzinho, bem no finalzinho, uma das últimas cenas ali, ele pega o... Ó, ele tá com a mão esquerda, ó. Aí ele tá com a mão esquerda, que é a não ferrada. Ah, ele usa Ele a usou mão a mão ferrada. ferrada mesmo. Ele mudou. É a mão ferrada. É pra Pegou bater muito no essa mão ferrada. Isso ficou ruim. Ele usa a mão ferrada. É, Não, a ele direita, mudou, é a ele mão mudou. ferrada. Ele mudou. Ó, ele é bom. Não, ele... É. Não, essa parte... Nossa, Essa Mão parte ferrada, eu achei que pecou muito. Faltou um pouco de, Incomodou realmente, isso daí. de continuidade ali na mão Verdade, né? machucada. Ele tá segurando com 3 dedos, galera. Nossa, você é louco. Olha lá, ó, com as duas mãos, ó. Não dá, né, meu? Não dá. Não, mas esse episódio é bom, o episódio é bom. O pessoal das máquinas tá próximo, hein, galera? É. Boston Dynamics aí, se liga. É, mas eu curti, cara. Só o fato de ter esse Cyberdog aí, eu tenho medo desse bichão aí, viu? Beleza. E pra finalizar, o grande episódio da temporada, O melhor episódio.
Drowned Giant. Eu não gostei nada. Eu também não. Melhor dos últimos. Bom demais. Eu gostei e já reforço que eu concordo com o Sam. Eu gostei também. Eu gostei. Ih, rapaz, que opiniões divididas. E aí, Rafa, você também não gostou ou o Igão tentou te convencer do Pô, contrário? esse daí é o melhor episódio da temporada. Então, acho que é o episódio mais filosófico, né, dessa temporada, né? Acho que sim. Eu gosto dos que puxam mais pro filosófico, Zima Blue e isso aí, acho que são os mais filosóficos da série, né? Agora que eu vi, mano. Ó, Não, tá mas bom, por quê? mano. Por quê? Você não tinha reparado nisso? Então, é um Marquinhos. micro spoiler aí do episódio, né? Entendeu? É isso. É quem não gostou. Mas então, quem não gostou, fala aí, Pipe, Rony, por que vocês não gostaram? Vamos ouvir primeiro aí de quem não gostou e depois a gente tenta falar algum ponto bom. Eu achei que ele também, assim, ele sai bastante do padrão de todos os outros episódios. Porque, diferente daquele lá do trem, né, que tinha um certo grau de tecnologia, mesmo que antiga, eu não encontrei aonde que tá os robôs ou a tecnologia nesse episódio. A única coisa diferente seria o gigante, né? Que é uma espécie que não existe e tudo mais, né? Mas eu fiquei procurando o robots desse episódio e não achei. Só deve. Eu ia falar isso, tem o Lan e tem o Death também, né? Eu acho que não tem love, não não. tem. Esse que é o Eu grande acho que problema, não não tem love. Eu acho que tem sim, porque ele acaba tendo um... Admiração, vai. ele fica admirado, exatamente. Empatia pelo gigante, né? Exato. Ele tenta meio que, tipo, colocar sob uma perspectiva dele ali, né? O fato, e se fosse uma pessoa, se fosse alguma outra coisa, então... Ou se fosse, não. Ele é. né? Por favor. Exato. Ele é. Mas só rola essa empatia por parte do narrador, só, né? Eu queria ver o Pipe, por que ele não gostou. Então, esse aí foi um episódio que foi mais filosófico, né? Mas eu não entendi nada, cara. Tava vendo, o cara falava, falei, mano, não tô entendendo nada. Então, mas tem uma coisa que eu achei interessante, que eu tava, só uma coisa, né, que eu tava lendo, que depois que eu vi esse episódio, eu falei, mano, deve ter alguma coisa aí, né, então eu tava vendo umas teorias, assim, e a única coisa que eu achei, continuo achando uma merda, mas uma coisa que os caras estavam falando é que o gigante ficar atolado aí é uma referência às baleias, que elas ficam às vezes atoladas, né? E a galera fica olhando, e daí depois de um tempo ninguém liga mais, né? E tem até tem várias referências, assim, tem uma teoria, não lembro direito, mas a mais óbvia é no final, né, que eles pegam uma parte do gigante e se você lê no frasco que tá escrito, fala que é uma parte de baleia, só que na verdade não é uma parte de baleia, é uma parte do gigante. Mas, enfim. Uma coisa que eu achei estranha, que me distraiu muito, é que esse cara aí, gigante, parece o Dennis, como é que é o nome? Glenn Howerton, do It's Always Sunny in Philadelphia, não sei se vocês conhecem. Mas me distraiu pra caramba quando eu tava vendo. Como é que é o nome dele? Glenn? Glenn Howerton. É uma série muito boa, by the way, de comédia, mas enfim. É bem tosca. Mas é da hora. Enfim. Me distraiu muito, cara. Ursão, você quer defender? Quer que eu defenda o episódio aí? Pode começar você, Igão. Então, esse episódio, assim, eu também terminei de assistir, eu fiquei tipo, o que tem aqui? Eu não entendi nada, mas aí eu fui explicar pra Vicky. Ela perguntou assim, e aí, como foram os 2 últimos episódios? Que ela não assistiu os 2 últimos comigo. Aí quando eu comecei a explicar o episódio, começou a clicar pra mim, sabe? Eu precisei falar em voz alta pra entender. O que eu entendi do episódio é o seguinte. Começa com um gigante na praia, que é uma novidade. Então você começa com uma novidade e você começa com as pessoas, que começam então longe, com medo e sem saber como que aquilo vai reagir. Aí chega uma pessoa que quebra os paradigmas, que é a pessoa que chega e fala, assim, tá de boa, tá tudo bem. E ela chama as pessoas pra virem até o gigante. E aí o que acontece as pessoas vão até o gigante e se divertem por dias e dias, brincando de escorrega e tudo mais. Aí depois de um tempo, essa euforia de uma coisa nova, de uma novidade, ela passa. Depois que essa novidade passa, você vê pela ótica do cara que narra, depois eu vou falar pela ótica dele, o corpo se deteriorando, as pessoas indo cada vez menos,
o lugar ficando pra trás, virando point de droga, de fazer coisa de coisa. Então você vê as pessoas renegando ou zoando aquilo ali que pra elas já tá normal, já estão acostumadas com aquilo. Depois disso, o corpo do gigante ele vai se deteriorando e ele acaba sendo utilizado em algumas outras partes da cidade, né? E isso aí daqui a pouco eu comento também. Então, o que eu vejo como a ótica do cara que tá narrando? O cara que tá narrando, eu vejo bastante como um cara teórico, como um pesquisador, como um estudioso. Então, a pessoa que vai estudar aquilo, ela não é com certeza a primeira a que cria, que inventa. Ela tem um tempo para pesquisar, para entender. Então, todo o hype passa, todas as coisas passam e a pessoa continua estudando, continua vendo o que acontece com aquilo, onde você pode usar aquilo. Então, um exemplo como um paralelo disso é a tecnologia. Então, um pesquisador de uma certa tecnologia, ele não fica trocando a tecnologia que ele estuda, ele fica estudando aquilo, fica entendendo as utilidades, fica entendendo para que serve. E no fim é justamente isso, é uma visão desse cara que está narrando pra gente, é uma visão teórica, uma visão de alguém que estuda aquele objeto e que vê aquele objeto passando pelo hype, passando pelo acostumar, depois caindo em deterioração. E aí eu comentando com meu pai, ele chegou a citar a curva de hype de Gartner. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma curva que desenha as tendências, tanto no mundo da tecnologia como no mundo da moda ou qualquer mundo assim que você conhece. Sempre tem um pico, então você estoura, você vai até um pico onde tudo é incrível daquilo, aí cai para um vale, eles chamam de Vale das Desilusões, onde as pessoas não querem nem saber daquilo, e depois a curva volta a subir, ou seja, ela volta para um padrão que é onde realmente deve ser utilizado. E o que acontece com o gigante é exatamente isso. Você tem toda essa crescente aí da curva, você vê ele se deteriorando, e no fim você vê o gigante, as partes dele, sendo utilizadas onde importa. Então, por exemplo, o crânio gigante, ele fica em algum canto lá que é de alguma exposição. O osso da perna fica em cima de um açougue, que eles, nossa, a gente tem carne, então fez algum sentido aquilo. O pênis dele foi levado para um circo dos horrores, e aí eles inclusive falam lá da baleia, né, que eles vendem como se fosse um pênis de baleia, mas não, é do gigante. E isso mostra a tecnologia. A tecnologia, você passa um momento, todo mundo quer aplicar atualmente inteligência artificial, internet das coisas, e tem coisas que não cabem, mas as pessoas tentam. Por quê? Porque é a palavra da moda na tecnologia. Mas no fim das contas, depois que passa todo o hype, onde de verdade teria propósito para aquilo ser usado, você vê aquilo sendo usado. Então as coisas acabam encontrando o seu lugar. E o cara que é o pesquisador, você vê ele falando isso no episódio, que ele vê a esperança das pessoas reconhecerem aquilo, porque o material de estudo dele, ele tem a esperança de que um dia volte a ser reconhecido como aquilo que é importante, entendeu? Mas acho que eu entendi. É isso que eu vi do episódio. Não sei o que o Ursão achou. Então, eu tive uma visão um pouco diferente. Me incomodou um pouco ali, porque se a gente for olhar, é um ser da nossa espécie, só que numa escala maior. Então, assim, a primeira impressão que eu tive era do Gulliver, né? Então, um gigante ali que acorda ali numa praia ali, com anõezinhos ali prendendo ele, enfim, com a diferença que ele tá vivo e aqui ele tá morto. É um cadáver ali na praia, e isso me incomodou um pouco ali, o jeito que as pessoas tratam esse cadáver, né, com uma certa indiferença, uma frieza ali, falta de empatia. O narrador é o único que tem empatia no episódio inteiro, né? E aí tem a questão da curiosidade das pessoas, enfim, as pessoas subindo ali para tirar foto, para postar, pichando, o desrespeito ali, né? Eu acho, a pergunta que eu me fiz no final do episódio é se tratava de um gigante, ou falando dos valores ali das pessoas que é mostrado nesse episódio, ele é um gigante,
ou nós, ser humano, com os valores de hoje, com a falta de empatia, com a frieza, com todas as questões do nosso dia a dia, se o ser humano se apequenou. Porque assim, eu não vi em nenhum momento ali ele se questionando de onde que veio, a curiosidade ali, para pesquisar, enfim. Se aparecer um gigante encalhado aqui na Praia de Santos aqui, e aí? O que vai ser? Então eu fico me perguntando, era um gigante ou é um ser humano que se apequenou? Eu pensei da mesma forma, mas assim, juntando tudo que vocês disseram, mas puxando a sardinha agora pro meu lado também do meu profissional, que eu trabalho com animais, que é exatamente isso que acontece. Então, assim, o que encalha na praia? É a baleia. Eu acho que a única coisa que mudou aí foi que eles colocaram um ser humano gigante. Então, acho que foi isso, justamente esse incômodo. Se eles tivessem feito todo esse episódio com uma baleia, não teria causado esse incômodo, porque é isso que acontece. As pessoas desrespeitam aquele animal, desrespeitam aquele cadáver que tá na praia. Então, assim, tem uma cena ali quando ele sobe, acho que ele fala, né, que ele demora vários dias até conseguir subir e andar em cima. Ele é um dos últimos a subir, né? Exatamente. Quando ele sobe, ele tem um castelo de areia em cima, é um sinal de dominação, né? Então, a gente, como ser humano, se acha tão superior aos outros animais, né? E eu acho que esse episódio, justamente, eles não vão atrás da origem desse ser humano, porque parece ser uma coisa que... A mesma coisa, não é impossível uma baleia surgir encalhada numa praia, mas quando ela aparece, é a sensação do momento, né? Então passa por todas essas fases ali que o Igor comentou. E é isso, é a falta de empatia pelos outros animais das outras espécies, essa sensação que nós seres humanos temos de sermos mais poderosos em relação aos outros e de achar que a gente pode, assim, fazer o que a gente quer com esses, seja um cadáver, né, ou seja outros animais de outras espécies, e a falta de respeito e de empatia mesmo pelos outros. E aí, como vocês falaram mesmo, que ele só sente essa proximidade porque é uma coisa que ele estuda. Então, da mesma forma, a gente, que nem eu, pelos animais, eu senti a mesma coisa, como se fosse uma baleia. Da mesma forma, tem um pessoal que picha ali, que leva pedaço para casa, né? Então, assim, pensando numa coisa, por exemplo, para quem trabalha com rochas, né, e essas coisas mais arqueológicas, também da mesma forma, né, você vê o valor naquilo e as pessoas querendo levar de brinde, querendo, né, não tendo o devido respeito para aquele objeto, ou por aquele ser vivo, né, no caso. Totalmente. Tanto que em nenhum momento ali o pessoal fala, puta, vamos ver o gigante morto ali. Não, só vamos ver o gigante que tá lá na praia? Vamos lá. Tipo, tanto faz se ele tá vivo, se tá morto, o importante é que eles vão... porque a morte é banalizada no episódio, né? É indiferença, eles vão fazer o que eles quiserem lá. Isso ficou bem nítido. A falta de empatia, que nem vocês falaram, né? Indiferença, né? É indiferença. Uma coisa que eu percebi, que eu achei legal e me fez pensar desse olhar do pesquisador, que é o objeto de estudo dele, é a linguagem que ele usa, né? Você vê que, diferente dos outros episódios, não é um episódio que ele fala palavrão, que ele xinga, que ele grita. É um episódio que ele tá ali com o caderninho dele fazendo todo o procedimento de anotação correto, né? Ele tá documentando tudo aquilo que ele tá vendo. Tá documentando as pessoas no gigante, ele tá documentando o estado do gigante, ele tá documentando tudo. Então realmente o que ele pesquisa, ele tá ali designado para fazer aquilo. E ele acaba criando essa conexão, por mais que demore um certo tempo para ele entender o que é aquilo, mas ele acaba criando uma conexão, né, com o gigante, que já morto, ele espera que as pessoas, por exemplo, quando ele vai lá no circo, ele quer o reconhecimento de que aquele pênis que tá lá não é de uma baleia, ele é de um gigante. Então, ele quer o reconhecimento daquilo que para ele é importante. E que as pessoas, como a Sofia falou, leva de brinde, leva de presente, as pessoas banalizam. Então, eu achei isso muito interessante. E outra coisa que eu achei muito legal, eu lembrei do Pipe, que na outra season, ele falou que ele gostou muito do The Witness, né? O The Witness é um episódio que pra mim é exatamente o contrário desse. Tipo, não por ser ruim, mas o jeito que ele é feito. The Witness... As perspectivas, né? Você tá na perspectiva da pessoa que tá vivendo aquilo, e aqui você tá na perspectiva de quem tá só observando. Isso, e o The Witness, ele é um episódio cheio de ação, sem tempo pra refletir, com um plot muito bom no final e sem nenhuma fala.
esse episódio não tem ação nenhuma, só fala e reflexão. Então são episódios muito contrastantes que eu consegui dos dois tirar uma coisa muito legal. E por isso que esse daqui tá no meus top 3, entendeu? Eu achei muito legal esses paralelos que a gente consegue traçar por ser um episódio mais filosófico. Eu achei chato porque parece um documentário, eu odeio documentários. Só fala. Mas acho que isso é proposital, é justamente pra ser, acho que pra ter esse clima de reflexão mesmo, né? Os outros seriam mais uns filmes de ação e esse aí mais um documentário. Agora eu fiquei pensando, não tinha cheiro, né? Assim, você vê que não tinha cheiro, não tinha mosca, não tinha nada, cara. É verdade, né? Não tinha, eles que eram fortes aí com esse cheiro. Mas tinha as gaivotas e tinha o cara fazendo churrasquinho de gato depois. Então, mas os caras, eles estavam fazendo churrasquinho do gigante. E os caras cortaram na hora ali, tiraram a pele. Sim. Estranho, cara. Estranho. Sim, é porque tudo que eles mostram ali é o que acontece com uma baleia encalhada. É sério, da baleia o pessoal também tira a carne e faz alguma coisa assim do... Faz, isso, nem imagina. Caraca. Eles devem até vender, deve ser super caro. Com certeza. Não, teve há muitos anos atrás, tinha aquela série dos vídeos mais incríveis e mostrava uma baleia encalhada nos Estados Unidos e aí foram as autoridades lá, depois de pensarem muito, planejaram colocar dinamite na baleia e explodir a baleia. Que era melhor a gente resolver. Isso é até retratado nos Simpsons depois, né? Tem até um episódio dos Simpsons. E aí só que deu ruim, né? Porque você imagina se explodiu uma baleia, toneladas de carne subindo, chuva de carne, né? Chuva de carne em decomposição, né? Foi uma ideia de gênio com J, né? Então. Foi uma piada, né? E baleia é perigoso, né? Não é pra ficar assim em volta. Não sei se a Sofia vai poder confirmar, mas tem baleia que explode devido à diferença de pressão, né? É que ela vai entrando em decomposição e ela tem um couro muito espesso, né? Então todos os órgãos internos vão se decompondo e vai produzindo gás, até que uma hora isso pode se romper. Gás, é isso aí. E outra coisa também, quando elas chegam encalhadas, né? Geralmente elas já morrem no oceano e só vem o cadáver delas. Então elas já chegam com um certo grau de decomposição na praia. Até se você colocar no Google, você acha. Tem um caso no Chile, turistas subiram em cima de um cadáver de uma baleia e tal. É bem parecido com isso, com o que é retratado. E a Haha tem alguma opinião ou não? Poxa, acho que eu não tenho nada muito assim pra acrescentar. Concordo bastante com o que você já falou, Ursão. Mas eu acho que é um pouco por causa da perspectiva do que a gente faz, sabe? Aí eu fiquei pensando muito mais nessa parte da desumanização do corpo morto. Porque é o tipo de assunto que eu tô um pouco mais familiarizada por causa de bioética e tudo mais. Acho que um pouco da nossa vivência acaba influenciando como a gente vê o episódio. Mas eu vi muito mais de uma maneira próxima da sua do que da do Igor, por exemplo. Eu não tinha pensado em nada daquilo, mas a parte sobre as viagens de Gulliver, de parecer mais um gigante que chegou lá numa terra de Lilliput, assim, morto, do que, tipo, o gigante ser maior do que as pessoinhas. Tipo, pra mim as pessoinhas eram pequenininhas e não o oposto. Uma coisa que eu tava discutindo com o Roninho é que, assim, parece que alguns episódios dessa temporada têm alguma ligação. Então, por exemplo, que nem tem aquele do que eles têm o soro da imortalidade. E aí, no outro, tem o cara lá das bolas de ouro. Então, meio que ele seria essa solução da imortalidade. A gente ficou pensando, será que de repente foi por causa dele que desenvolveram aquele soro? E aí que nem esse que eles tratam aí, esse ser humano gigante, como se fosse uma baleia. E aí tem aquele outro episódio também dos humanos modificados, que eles estão com as baleias no gelo. Então eu acho que tinha algumas referências assim que traziam algumas ligações. Eu gostei dessas ligações aí, eu não tinha parado pra pensar não. Caramba, da hora. Nossa. Eu acho que essa temporada ela explora muito essa questão da imortalidade mesmo, né? O esquadrão extermínio, o Snow no deserto. Eu acho que ele trata muito dessa questão mesmo. Eu acho essa temporada bastante
Death and Robots, não tinha muito love. Na outra tinha um pouco mais. Nesse aí eu vejo muito mais episódios que nem vocês comentaram lá. Mais um episódio do robô se revoltando. É outro episódio de robô. Mais um episódio de gente morrendo. O robô matando gente. Então muito Love e Death. Death and Robots. Beleza. Chegamos cobrimos todos os episódios, aí chegamos no final. E aí, vocês querem fazer aquela brincadeirinha do top 3 e top lixo ou não? Eu gosto. Curto muito. Bora? Eu também. Então bora. Top 3 melhores aí, vamos começar. Top 3 melhores. Quem vai? Não tem sequência, só vai. Puxa aí, Marquinhos. Eu puxo. Tá bom, vamos lá. Eu vou começar com o meu top 3, então. Pra mim, o melhor, que embora muita gente não tenha gostado, o top 1 pra mim é o Pop Squad. Eu gostei muito do episódio, tem muita referência do Cyberpunk, Blade Runner, Altered Carbon, muito sobre o lance de como é importante ter a vida, de como é importante ter isso. Então, pra mim, esse é o primeiro. Em segundo lugar, eu fico com o do Papai Noel, por incrível que pareça. Gostei do Papai Noel. Eu achei interessante essa dúvida que coloca ali, que nem sempre o que a gente imagina ou então o que o pessoal vai falando pode ser exatamente aquela figura, entendeu? Então, fica de olho, as aparências enganam. Então, é mais ou menos isso. E o terceiro, eu tinha assistido de uma maneira muito, assim, largada. Não tinha dado o devido valor. E eu coloco em terceiro lugar depois de falar com o Ursão, principalmente. E depois de ter ouvido muito o que o Pipe falou. O Grama Alta. Pra mim, eu coloco em terceiro lugar. Isso aí. E aí, quem vai de next, hein? Eu já vou pegar o embalo do Marcão. Meu top 3 é igualzinho dele. Igualzinho. Pop Squad primeiro, Papai Noel segundo e o terceiro Grama Alta. Aí sim, Rony. Igualzinho. High five virtual. É isso. Eu tenho dificuldade de classificar as coisas assim, porque que nem alguns eu gosto do gráfico, outros eu gosto da história, outros da reflexão, então eu não vou classificar em top, não. Então eu vou puxar aqui, vou falar o meu top 3. Em primeiro lugar, gostei bastante da secção do negócio, é um episódio que não me fez passar nervoso, é o Gigante. Esse episódio não, Gigante. Fez passar nervoso é bom, hein? Você vai ver lá que o top lixo vai estar um que me fez passar nervoso. Em segundo eu coloquei o Natal. Em terceiro, o Bote da Limpeza. Achei legal. E faria até uma menção honrosa aqui pro Life Clutch, que é o do Robô do Mal no Espaço, que é parecido com o Robô do Espaço. Então fica empatado ali em terceiro e quarto os dois. Vamos lá. Eu fico primeiro o Pop Squad. Em segundo... Ai, que dureza, hein? Acho que o Gigante Afogado. E terceiro... Grama Alta. Beleza. Mudou só o segundo lugar entre o meu e o do Rony. Eu ficaria em primeiro lugar o da Grama Alta, em segundo do Gigante, em terceiro do Robozinho que me fez rir. Dos cabeçadinhos. O primeiro episódio. Boa. Pra mim também, Grama Alta fica em primeiro, de longe. Segundo, Papai Noel. E terceiro, pra mim, fica bem difícil, cara. Eu não sei não, hein, meu. Eu acho que vai ser a Baleia do Gelo. A Baleia do Gelo? Sério? Agora você fala, peraí, é mó merda esse episódio. Pois é. Segunda temporada, bem-vindo. Nossa. Tá, meu top 3, em primeiro fica o do Gigante. Em segundo fica o do Papai Noel, porque eu achei super divertidinho. E por último, no meu top 3, eu vou deixar o da Grama Alta. A princípio eu não tinha gostado, tava no meu top lixo, levei susto o episódio inteiro. Só que aí depois eu pensei melhor, assim, gostei da animação e a reflexão no finalzinho resgatou um pouco melhor. Então acho que foi pros meus top 3. Boa, Rafa. Aí, tá vendo? Pelo menos uma pessoa a gente conseguiu. Beleza, agora de top lixo. Mas uma coisa que eu vi é, tipo, não é fácil você, pelo menos pra mim, definir um
um top 3 episódios ruins. Então, vamos fazer o seguinte, o top 3 ali melhor? Beleza, mas vamos colocar então um episódio só que foi o que menos agradou todo mundo. Que, tipo, vocês não gostaram. Eu colocaria 2, mano. Tem 2 que eu não gostei. 2? Nossa, eu colocaria um com muita... Cita os 2 aí, então, Igão. Eu não gostei do Pop Squad. Vocês falaram tudo bem, entendi a regra, mas me fez passar nervoso, continua me fazendo passar nervoso, e a ideia de o mundo é legal, sendo que tá rolando uma ditadura, não acho legal. Bom, o episódio cumpriu sua função, te deixou nervoso. Exatamente. Provocou. Me provocou, mas eu acabei continuando não gostando, mesmo sendo provocado. Justo. E eu colocaria ali no último, desculpa aí, Pipe, mas a baleia. É um episódio que não tem graça pra mim. É lindo, muito bonito, não tenho o que falar. Como a Sofia falou, é difícil falar, mas eu tô falando mais pela história. Se for colocar pelo desenho, ele fica lá em cima, mas pela história ele realmente não me agradou nada, não me agregou nada. De boa, porque eu tenho uma vingança aqui pra você, Igor. Quando o Igor tava falando do top 4 deles, eu tava olhando meus top 3 piores e eu falei, putz, mano, o Igor acertou todos, cara. E o do gigante, com certeza. É isso aí. Todos eles são o top pior, tenho certeza. Esses 3 são meus top piores. Tá no top do Igor. Então qual que é? O gigante? Gigante e os robôs do mal. Tá. É que pelo menos o Natal ficou salvo, hein? Eu coloquei os Natal no Natal tá no top 2, isso. O meu Natal tá no segundo lá também. Aí sim, então já era. Então suave. Beleza. Porção? Tá difícil achar, viu, um motivo aqui, mas vamos... Acho que vou de atendimento ao cliente, viu? Eu já não gosto de atendimento ao cliente mesmo, então esse... Aí, ó, pelo mesmo motivo que eu não coloquei o Pop Squad, você colocou o atendimento ao cliente, te deixou bravo. Eu preciso achar um motivo, né? Então. Te deixou bravo. Quem nunca, né? Passou nervoso com o atendimento ao cliente, então me causa repulsa. Não, mas falando sério, eu acho que é o episódio dessa temporada mais clichê. Eu já vi muitas clichê. Coisas parecidas, então não me provocou muitas reflexões. O do gelo eu gostei do gelo, viu? Eu curti ali das pessoas modificadas. As baleias são lindas, né? As baleias são lindas, a animação é incrível. Não tenho o que falar. Então fica aí essa minha dica. Uhum. E aí, Roninho, Sofia, Manuca, faltam vocês. Então, como eu tava falando, tipo, os episódios dessa temporada não são, na minha opinião, são bem inferiores aos da primeira temporada, mas como foi dito, não tem um episódio que você pare e diga assim, pô, esse episódio é um lixo, é horroroso. Ou o episódio ele é bom ele é clichê, mas ele é coerente, pelo menos, tirando do cara da mão, né, que ele não... Ele bate no robô sem a mão, robô com a mão quebrada. Ou faz rir, como o do robô, o do primeiro robô, mas pra mim o que foi mais sem graça foi o do deserto, o cara mais previsível, só o cara fugindo do pessoal, o único plot foi o da menina que era um robô. O resto, só a animação que era linda, mas o resto pra mim foi bem... O que eu menos, assim, tanto o atendimento ao cliente, quanto aquele do outro lado... que o cara tava no espaço lá que a máquina de ajudar ele também se rebela. Cara, eu achei muito clichê. Não gostei, assim. Achei bem previsível, sabe? Então, tá no meu top 2 piores. Mas em questão dos piores, eu acho que eu consigo colocar um. Que é esse do cara do espaço mesmo, mas é pelo estilo da história mesmo também, que eu não tenho muita afinidade com essas histórias assim que ele parece que é um combatente, assim, né? E não sei, não faço. Não conectou. Não conectou, e também a história previsível. Eu achei legal realmente a reflexão ali de usar a máquina contra ela, mas achei clichêzão assim mesmo também. É bem clichê mesmo. Os meus top 2 piores eles são parecidos
parecidos com os meus top 2 piores da temporada anterior. Porque eu não gostei do da Gaiola de Sobrevivência, que é o do cachorro robô do mal, porque eu achei angustiante do início ao fim. E ele, pra mim, é muito parecido com o episódio da mão da temporada anterior. E eu também não gostei do gelo, das baleias, porque é igual o do peixe. Tipo, é bonitinho o desenho e tudo mais, mas não conta nada a história. Mas eu concordo com o Manuka, que deu uma nivelada, porque na temporada anterior teve muito episódio bom, mas também tiveram uns muito ruins. Aqui era tudo mais ou menos, sabe? Pode crer. Aí. Eu fiquei enrolando pra falar por último e até agora não decidi qual que é o meu pior. Mas cara, não tem como. A gente sabe que você quer falar que é o do gigante, Marcão, mas você não... Falar, a gente respeita, a gente não vai Pode deixar de falar ser que é do amigo. gigante, mas fala dele. Não é cara. do Eu gigante. defendi, mas você pode falar. Não. Eu gostei do gigante. Eu gostei do gigante depois que vocês me falaram muita coisa. Mas pra mim, cara, acho que o mais clichêzão mesmo e mais assim que... Falei, ok, acho interessante, dá pra aplicar pra algumas coisas que podem vir a surgir aqui, mas não me chamou tanta atenção. Foi o primeiro, o da velhinha lá com o cachorro, que as máquinas começam a atacar ela e... Cara, sei lá, esse episódio pra mim não foi o menos impactante, o menos marcante. Os outros pra mim já foram legais. Inclusive o do gelo, cara. O do gelo eu achei ele muito bonito, eu achei da hora. Então, aí que nem eu pegando o meme do Igão lá, é família, entendeu? Então... O Dominico é família. Então, é isso. Pra mim foi isso. Eu acho que não tem um episódio ruim, né? É como o Manuka falou aí. Como eram menos episódios que a temporada anterior, achei que eles foram um pouco mais consistentes, criteriosos aí. Eu não achei um episódio assim ruim demais. Os melhores foram menos melhores que outras, só que os piores foram muito menos piores, né? Não teve os extremos. Sim. Exato. Só senti falta deles... não sei se era porque a expectativa tava alta, mas dá uma inovada, sabe? Eu achei os assuntos ali que eles trataram um pouquinho batidos. Um pouco clichê, né? Uhum. Foi por isso que inclusive eu coloquei o do gigante, porque pra mim foi um que trouxe um questionamento um pouco diferente de todos os outros. O resto eu consegui juntar em pares. O da imortalidade fazia par, o do robô fazia par, e sobra o da baleia, que eu não gostei, e esse daí que me fez questionar. O da grama fez o quê? O da grama é diferente, sim, é legal, mas não me foi muito atrativo. Será que vai ter terceira temporada? Eu acho que sim, né? Acho que vai. Só Love na próxima, né? Só clichê de comédia romântica. Então, galera, esse aí foi o nosso papo sobre a segunda temporada de Love, Death and Robots. Como você pode ver, a gente ficou um pouquinho decepcionado, gostou de alguns episódios, outros a gente não gostou tanto, mas vale a pena assistir, viu? É muito bom dar uma conferida. A série é bem inovadora nesse quesito das animações e vale a pena você gastar um tempinho ali. Afinal, os episódios são 8 ou 15 minutos ali, nada que vai tomar muito seu tempo. E também queria agradecer mais uma vez os nossos convidados, ao Urso, a Sofia, a Raíssa e o Pipe. Valeu, Marcão. Foi muito bom discutir com vocês os episódios. Obrigado, Marcão. Obrigado por me dar a oportunidade de defender os episódios subestimados aí e fazer o pessoal mudar um pouquinho de ideia de alguns episódios. Obrigada aí, Marcão. Obrigada aí, gente. Obrigada também, gostei bastante de discutir com vocês. Acabei tendo umas sacadas que realmente não tinha pensado. E vale mesmo a pena dar uma conferida nessa série. Realmente as animações são bem diferentes, bem bonitas, e eu gostei de discutir com vocês. Boa. Valeu, gente. Eu que agradeço por vocês terem aceitado o convite. Vocês sabem, né? Participou de um episódio, provavelmente vão voltar em outros. Vocês estão sempre bem-vindos aqui, portas abertas. E, galera, valeu por ter ouvido até o final. Tamo junto. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Se tiver alguma sugestão de tema ou alguma ideia diferente, sei lá, algum outro formato, manda pra gente na DM, manda mensagem ou às vezes no nosso privado lá nos Instagrams, que a gente tá sempre apto a novas ideias. Obrigadão. Tamo junto.